Porque o chocolate pode ser mais frutado ou mais achocolatado. O segredo está na torra do cacau. Eu sou Gislaine Galete e nós estamos aqui no 5º episódio do Mundo do Cacau e Chocolate, onde eu vou falar para vocês como é que a Galete torra o seu cacau. É no processo de torra que o chocolate ganha alma e sabor. E é isso que a gente vai mostrar para vocês hoje, como a Galete torra o seu cacau e transforma num belo chocolate. Primeiro, eu vou contar para vocês por que o cacau precisa ser torrado. Na verdade, são 3 motivos. O primeiro motivo é para reduzir ainda mais e até zerar a umidade desse cacau que vem lá da fazenda. Ele vem com um pouquinho de água, a gente sabe que a água não combina com o chocolate, com a manteiga de cacau, então a gente tem que desidratar 100%. O segundo motivo é que quando esse cacau vem da fazenda, você imagina, a fazenda é um ambiente selvagem, é um ambiente natural, então tem suas bactérias próprias, tem a sua sujeira. E quando você torra, você acaba matando os bichinhos, matando as bactérias, destruindo, porque pode ter salmonela, pode ter outras bactérias, e a gente, com o processo de torra a alta temperatura, a gente acaba destruindo e você consegue comer um chocolate que não tenha risco. Tem algumas pessoas, alguns chocolate makers, eu acho que nos Estados Unidos, eu não conheço nenhum no Brasil, que eles fazem um cacau raw, que eles chamam, né? Que é o cacau sem torrar. Mas eu sou suspeita para dizer que esse chocolate possa ser um chocolate saudável, né? Que ele não corra risco de algum problema na sua saúde se você consumir. E o terceiro motivo, e acho que o mais importante, é porque ele desenvolve o sabor do cacau. Então, pela reação de Maillard na temperatura, a temperatura eleva, quando a gente sente aquele cheirinho de brownie gostoso no ar, porque o bolo tá assando ou porque o cacau tá torrando, é porque ele está desenvolvendo o sabor. E é nisso que a gente vai mergulhar hoje. Como é que a gente desenvolve o sabor que a gente quer dar no nosso chocolate? A primeira etapa é você escolher quais são as amêndoas de cacau que são boas, ou melhor, tirar as que são ruins. Essas amêndoas, por exemplo, não iam dar um bom resultado, tá vendo? Elas são disformes, tem uma amêndoa quebrada, então ela vai acabar torrando de forma diferente. Então a gente tira para deixar todo o cacau que tá aqui perfeitinho para torra. Depois de escolher quais amêndoas do cacau vão ser torradas, a gente parte para definir o padrão de torra. O que é o padrão de torra? Qual a temperatura que eu vou usar nesse cacau e qual o tempo que eu vou torrar. Normalmente a gente trabalha com cacau vindo da Bahia. 90% dos nossos chocolates são do cacau do sul da Bahia. Mas dessa vez a gente comprou um cacau do Pará para testar. E eu me surpreendi. Essa daqui é a amêndoa do cacau, tá? E esse cacau, ele tem notas muito mais frutadas. Tem um pouco de banana, de manga. É muito gostoso. É um cacau diferente do que a gente está acostumado. E aí, como o cacau é diferente do que a gente está acostumado e tem essas notas de frutas, o que passa na primeira vez na minha cabeça é que eu tenho que ter um padrão de torra menor, ou seja, eu tenho que torrar ou num tempo menor ou numa temperatura menor para eu poder não destruir essas características dessa amêndoa. Quando a gente quer um cacau com mais sabor de chocolate, você pode ou torrar um pouco mais ou deixar uma temperatura mais elevada. Tudo depende do que você quer do sabor final do seu chocolate. Quem está começando agora, a minha sugestão é você começar sempre em 25 minutos a 130, 135 graus e ir testando o sabor do seu chocolate, tá? Eu tô falando isso para um forno de convecção. A gente aqui na Galete ainda trabalha com forno de convecção, porque é um método que pra gente deu super certo e a gente ainda não teve a necessidade de partir para um forno maior ou tudo mais. Então tudo isso que eu tô falando é para um forno de convecção, tá? O forno de convecção, ele tem facilidades e tem algumas
algumas desvantagens, vamos dizer assim. Uma das desvantagens é que quando a amêndoa está lá na assadeira, o calor ele pega em cima. Então, essa partezinha de baixo, ela pode torrar de forma diferente da parte de cima. Então, de vez em quando, você tem que abrir o forno para dar uma virada no seu cacau, para ele poder torrar um pouco mais uniforme dos dois lados. Mas a gente está super habituado com isso, a gente faz desse jeito e para a gente dá super certo. Então, para começar esse chocolate aqui, que a gente vai fazer uma edição especial, nós vamos torrar a 130 graus por 20 minutos só, para a gente ver como é que ele se comporta, como o sabor dele fica, se permanece essas notas de sabor no final, para a gente poder ter um chocolate diferente e bem frutado. Vamos lá? Vamos colocar aqui no forno? Ó, todas estão lá, tá? O ideal é que a gente não coloque aqui no forno uma camada muito alta, porque quando a gente for revirar, a gente pode ter problema de pegar os do fundo, eles podem cair. Então a gente sempre coloca uma camada que dê mais ou menos certinho aqui, uma camada só de cacau. As 4 prateleiras estão assim, tá? E é assim que a gente toma. Então aqui a gente vai colocar a 130 graus e nós vamos colocar mais ou menos 20 minutos e aqui a gente vai esperar. Enquanto o cacau está torrando, uma coisa importante para a gente perceber é se o aroma do forno começa a instigar os nossos sentidos aqui perto. Eu estava brincando hoje com a Antônia, ela estava me falando, o vizinho aqui do mercado do lado, o posto de gasolina lá na esquina, eles sabem quando a gente torra cacau, porque a vizinhança inteira sente o aroma do cacau torrando, aquele aroma de brownie gostoso no ar, né? Então, esse é um dos primeiros sinais que o cacau está num momento importante da sua curva de torra. O outro é que ele começa, se você chegar com o ouvido perto do forno, você começa a ouvir uns estalozinhos, que é a casca querendo meio que explodir, né? Ela craquelando um pouquinho, porque já está chegando no ponto de você tirar o cacau. Com o tempo, você já vai sabendo isso naturalmente, você vai conseguir fazer isso de forma mais fácil. Independente do tipo de cacau que você está torrando e independente da origem que você está trazendo, das notas que ele tem, toda torra ela tem um padrão normal, né? O forno normalmente ele começa a esquentar, aí ele chega na temperatura que você deseja. Aí quando você abre, você coloca o cacau, que ele recebe aquele cacau frio, o que ele faz? Ele tende a descer essa curva até ela voltar a subir de novo. Então, para cada parte dessa curva, você pode determinar um padrão do seu cacau. Você pode até ir desenhando essa curva se você quiser. É um processo mais complicado para quem está começando, né? Na verdade, é um processo mais evoluído de você avaliar a torra. Você pode conversar com o pessoal que torra café, que é o mesmo processo, a mesma curva de torra. E aí você pode definir no final que tipo de chocolate que você quer. Eu gosto muito do chocolate mais frutado. Então a minha tendência é para um pouco menos de tempo e um pouco menos de temperatura. Por isso que esse cacau, por exemplo, eu coloquei só 20 minutos e a 130 graus e a gente vai entender que sabor que ele vai gerar. No final nós vamos fazer uma barra especial e aí acho que vai ser legal você provar. Agora nós vamos tirar o nosso cacau, depois de passar todo esse tempo, tá quente. E vamos ver como se comportou essa torra. Vamos pegar uma amêndoa aqui, vamos quebrar ela, descascar. Ó. Esse é o nibs, né? Realmente o cacau não torrou demais, as notas permaneceram, o sabor desenvolveu, algumas características diferentes, mas muito boas. Acho que vai ser um super chocolate gostoso. E é isso.
Ficou muito bom. É importante dizer que é por isso que o chocolate maker ou o chocolateiro, ele não faz o seu chocolate a partir do nibs, ele faz a partir do cacau. Porque é no cacau que a gente coloca a nossa identidade no sabor do chocolate. Cada torra é uma decisão. Cada padrão de torra que você define de acordo com o lote do cacau que você recebe é uma decisão super importante para o sabor do seu chocolate. Não esquece disso. Então é isso. Sim, eu termino esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. É claro que para falar de um processo de torra completo, a gente deveria ficar aqui um dia torrando, provando, fazendo testes e tudo mais. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, você clica aqui, dá um joinha pra gente, clica no sininho para não perder o próximo episódio e começa a seguir o nosso canal, tá ok? Beijo!